E se eu te disser que praticamente todos os crentes brasileiros, para citar apenas o Brasil, são liberais? Sim, liberais. Sim, essa palavra que virou um palavrão na boca de muitos conservadores. Fulano é liberal, Beltrano é liberal. Todo crente brasileiro, com alguma exceção aqui e outra ali, é liberal. Vou explicar. E que fique claro que esses xingamentos são muito engraçados, porque quem está xingando não tem a mínima ideia do que está dizendo. Vamos lá. O liberalismo, enquanto corrente teológica, estamos falando da teologia liberal. É um fenômeno do século XIX, com alguma projeção no início do século XX, quando foi soterrado, enterrado. Enquanto movimento, muito provavelmente, a teologia liberal sobrevive na experiência de uma ou outra comunidade, um ou outro teólogo, mas como corrente, ela foi soterrada pela teologia neo-ortodoxa, por Karl Barth. A teologia liberal decorre de dois movimentos fundamentais. O movimento pietista anterior, que, em concorrência com a ortodoxia protestante, tinha a sua atenção voltada para a devoção, a espiritualidade, a liturgia, o culto, e não para a doutrina. Não é que o pietista não tenha uma preocupação com a doutrina, tem. Mas o que confere a identidade cristã para o movimento pietista é a espiritualidade, a devoção, a comunhão com o Espírito. Então, o jejum, a oração, os exercícios espirituais, a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito, mediada essa comunhão pelo Espírito. O pietismo vai gerar um movimento consistente de crítica bíblica, e o movimento da reforma como um todo, mas capitaneado fundamentalmente pelo movimento de crítica bíblica, paralelamente aos desenvolvimentos da sociedade europeia, desde as invasões árabes, com a introdução de Aristóteles no tecido social europeu, também passará por grandes transformações, renascença, reforma, empirismo, iluminismo. A Europa vai desaguar na filosofia iluminista, numa radical reviravolta da perspectiva platônica de acesso à realidade, e vai se desenvolver muito profundamente o pensamento científico e, paralelamente a isso, o desenvolvimento da filosofia que acompanha essa perspectiva, principalmente com Kant no final do século XVIII. Então, na virada do século XVIII para o século XIX, o pensamento europeu vai propor uma separação amigável entre o acesso ao mundo real, o mundo da cultura, o mundo físico, o mundo material, e o acesso ao mundo espiritual, conforme crido pela teologia e pelos religiosos. É uma proposta de convivência fraterna. Já li, inclusive, muitos especialistas dizendo que a pretensão de Kant era, na verdade, preservar o tecido religioso da crítica e do ácido do desenvolvimento do pensamento crítico e iluminista. Seja como for, ele acabou criando uma separação bastante radical entre o discurso e o pensamento humano e o mundo divino. Os resultados disso a gente pode ler, por exemplo, num teólogo como Paul Tillich, num livrinho A Dinâmica da Fé, quando, numa posição pseudo-kantiana, se não exatamente kantiana, cada um problematize como queira, escreveu aquela fórmula que é mal feita,
Deus é símbolo para Deus. Parte do pressuposto que o ser humano não tem acesso ao mundo divino, logo a mente humana não é um instrumento apropriado para chegar ao divino, e então trata os discursos religiosos, que na prática é o que interessa, como símbolos do divino. Ora, estamos diante da interdição kantiana no plano racional e no plano público do mundo dado como mundo divino. O equívoco da fórmula de Kant é, primeiro, porque a crença em Deus é uma crença do que crê em Deus, não é um dado da realidade. A crença é um dado, mas a existência do crido, não. E se o crente não sabe disso, pior para o crente, porque esclarece que a condição de crença dele não é informada, é uma condição ignorante. Daí eu classificar a experiência religiosa como alienação. Ela ignora a si mesmo enquanto fenômeno humano antropológico. Ela acredita que o objeto crido existe, mas no caso dela, porque algumas religiões acreditam no seu objeto de crença e recusam a existência do objeto de crença do outro. É um problema cognitivo e um problema ético ao mesmo tempo. Então, essa interdição que o tecido social e religioso vai sofrer na virada do século XVIII para o século XIX, vai interpor um problema sério para religiosos responsáveis. Para os religiosos irresponsáveis, que vão desaguar no fundamentalismo nos Estados Unidos, com aquela coleção de Fundamentals, de uma irresponsabilidade absoluta, de um obscurantismo e a defesa de uma ignorância avassaladora, que permanece até hoje em muitos rincões do Espírito Santo. Mas o pessoal sério, da teologia séria europeia, vão se debruçar sobre essa questão com responsabilidade. Vamos dizer assim, qual é a condição de possibilidade de uma teologia responsável, honesta, compatível com os dias em que a gente vive? E aqui eu lembro da formulação do Dietrich Bonhoeffer na prisão, quando ele diz que era necessário urgente, absurdamente urgente, discutir um cristianismo não religioso para um homem em estado adulto, para um mundo em estado adulto. Ou seja, essa preocupação de olhar para a sociedade, para o homem moderno e atestar, quando você tem olhos para ver e cérebro para pensar, que o discurso religioso, tal qual se configurou nos milênios da história humana, não tem qualquer aproveitamento na condição do homem moderno. Aí quem critica isso diz que o homem moderno é uma assombração qualquer. Não, não é fruto do desenvolvimento da espécie. Não, é uma assombração. Vamos jogar o homem moderno fora e vamos ficar com a mística e a mitologia dos últimos milênios. Por favor, me poupem disso. Então, o que a teologia do século XIX fez? Vamos tentar legitimar a espiritualidade e a religião sem a gente precisar aceder a um dogma que descreva o mundo de Deus. Como é possível? Se Deus não pode estar na descrição que o homem faz do mundo sobrenatural, porque o homem é como o super-homem, né? O chumbo não permite que ele veja, e nós estamos cobertos por um céu de chumbo que impede que a gente veja o mundo divino. A teologia moderna do século XIX parte desse pressuposto e tomará posições diferentes. A teologia conservadora dirá: estamos nada, pela revelação a gente sabe a verdade. E aí não muda absolutamente nada do quadro dantesco, constrangedor e horroroso da Igreja Protestante, onde o mesmo Deus, através da mesma Bíblia e da mesma inspiração, fala coisas completamente diferentes e incompatíveis em cada culto ao mesmo tempo no planeta. É uma coisa horrorosa, não sei como é que os pastores não tomam consciência disso, porque é horroroso o quadro.
E na outra vertente se desenvolve um princípio que começa, um dos pioneiros disso é Schleiermacher, que vai dizer assim: Deus não está presente na doutrina, a doutrina não garante nada. Primeiro porque a igreja sabia que a doutrina não tinha fundamentação bíblica. Na virada do século XIX, a liderança da igreja já sabe que nenhuma teologia tem fundamentação bíblica. A teologia é fruto de uma construção humana na história da igreja e nada mais do que isso. Até dava ainda para continuar dizendo que a Bíblia era a palavra de Deus, mas se você tivesse, porque isso é uma declaração de princípio, né? É uma questão de crença. Nossa, a igreja assume a Bíblia como palavra de Deus. Ótimo. Agora, na prática, o que isso significa se o que ela diz não é o que a sua igreja diz? É um problema que as igrejas desinformadas não enfrentam, mas deveriam, porque foi o problema do século XIX. Aí a saída, a começar de Schleiermacher, depois se desdobrar na proposição da teologia liberal, é: Deus não está presente na doutrina, a doutrina não confirma Deus, a doutrina é um construto humano, mas Deus está presente no sentimento. Já alcançou onde vamos chegar? É na comunhão do fiel com Deus, através do Espírito, que no sentimento, na convicção pessoal, a verdade de Deus se manifesta, mediando a adesão à doutrina. Mas a prova da veracidade da fé, da procedência da fé, da validade da igreja, é o sentimento. Não é interessante isso? Obviamente, do ponto de vista epistemológico, isto é uma saída do leão da montanha. É uma falsa saída. Porque o sentimento é produzido pela adesão ao mito. A doutrina é mito. Então, a experiência é produzida pela adesão à doutrina, que é mito. E a experiência é interpretada pelo mito doutrina. Logo, se o mito não comprova, nem garante, nem atesta a verdade dele mesmo, ou seja, a existência e até mesmo a configuração conceitual de Deus, muito menos a experiência, porque a experiência é ainda mais secundária. O mito, pelo menos, é mais primário. A experiência é um subproduto social, cultural, psicológico do mito. Não há experiência sem mito. Mesmo a alegada independência do fenômeno carismático, não. É adesão à doutrina, experimentado num contexto psicológico, cultural e litúrgico específico, mas interpretado pelo mito. O mito legitimará, dará conta daquela experiência. A experiência não é fundante em nenhuma medida. Ela é secundária. Ela é produzida, inclusive, pelo mito. Dito isso, que fique claro que eu não estou propondo que a teologia liberal seja superior a qualquer outra. É do mesmo recorte, mas ela, pelo menos, está tentando negociar o que pode ser negociado no jogo religioso. E o que pode ser negociado é: ok, aceitamos, porque as doutrinas nós inventamos. Mas a gente não pode abrir mão da propagação pública, da proclamação pública, do anúncio público da presença de Deus na igreja, no culto, na liturgia. Então, como faremos isso? Antes, nós dizíamos que as doutrinas que nós inventamos era a presença de Deus. Agora, nós diremos que os sentimentos que nós produzimos com as doutrinas que nós inventamos é a presença de Deus. Ou seja, a teologia liberal tem um problema gigantesco. Mas o que vai acontecer com ela? Ela será criticada ferrenhamente por Calbart, porque Calbart é um homem da doutrina, é o mais católico de todos os protestantes da história. Então, ele vai apontar todos os seus canhões para a teologia liberal e vai destruí-la. E todo bom ortodoxo sentirá um prazer incontido em ver a teologia liberal ser destruída, ainda que ela fosse uma teologia de gente crente.
E eu só estou tratando da vertente psicológica da teologia liberal, não estou tratando do campo doutrinário, porque aí ela também vai propor uma alteração muito, muito grande, que eu não quero tratar aqui, que se resume a dizer que o papel da igreja é pregar o que Jesus pregava, não o que Paulo pregava. O que vai trazer problemas gravíssimos para o bom Calbart, filho da doutrina. Então, ele tem razões para odiar a teologia liberal, porque ela reduz o pensamento de Calbart ao que ele é: adesão a mito e normatização do mito. Mas essa é a posição teológica de Calbart. Deus está presente na doutrina positiva da igreja e não se pode abrir mão disso. A igreja brasileira se divide em dois mundos. Os dois são liberais. O mundo pentecostal, despudoradamente liberal, que, porque optou pela ignorância teológica desde o seu berço, se concentrou na experiência, na emoção, tomando a emoção e a experiência e o sentimento como fundamento de alguma coisa, quando não são fundamento de absolutamente nada e de coisa nenhuma. São a transformação do gesto, do corpo, do movimento do corpo e do sentimento do corpo a partir da adesão ao mito. Então, teologia carismática é integralmente liberal e a teologia tradicional é constrangidamente liberal, porque ela só não é despudoradamente liberal por conta do seu adversário carismático. Ela precisa conter o seu arroubo experiencial, a sua leitura da comunhão com o Espírito, para não se identificar com o adversário que ela acusa de estar a serviço do diabo. Mas, de modo contido, de modo constrangido, de modo não explícito, mas instrumentalizado em cada culto de domingo à noite, é a experiência que pode chegar às lágrimas, que atesta a presença de Deus na igreja. Vem, visita a tua igreja, ó Espírito. Então as coisas serão tratadas com um pouco mais de pudor, um pouco mais de preocupação, porque se você errar a mão no procedimento de controle social do grupo por meio da instrumentalização da comunhão com o Espírito, você pode promover uma ruptura carismática naquela comunidade. Daí a leitura de fora de ser uma igreja fria, porque é uma igreja de cambalhotas, avaliando uma igreja de gente com a bunda sentada na cadeira sem se mexer. Mas não é fria nesse aspecto, é de uma espiritualidade contida, envergonhada, civilizada, mas de gente contrita e que interpreta o aquecimento do seu coração, que há, na experiência tradicional, a presença cálida e bem comportada do Espírito. Na igreja pentecostal, também, mas de modo mais despudorado, de modo latino, não existe pecado do lado de baixo do Equador, a verve psicológica da comunidade explode como um bom brasileiro, de batuque e de samba, e este movimento caótico dos corpos é interpretado como a presença do Espírito. Mas aquele choro contido do tradicional é meramente reação controlada do mito e da norma, e aquele azáfama, aquela algazarra espiritual dos carismáticos, também é meramente a experiência controlada pela norma e pelo mito. Não garantem nada, não atestam nada, não comprovam nada, a não ser a adesão dessas comunidades aos mitos dessas comunidades. E são liberais, profundamente liberais. E belamente liberais. Então, quando você presenciar um desses iluminados, santíssimos homens de Deus, com aqueles dedos em riste, acusando algum herege aos olhos dele de liberal,
pode rir do sujeito, do papel constrangedor que ele faz em público, porque ele é um liberal. Tchau, tchau, tchau.